Antes de tudo, fé. E depois de gratidão, tudo, gratidão. E no meio, vai o quê, Daniel? No meio tem o Leia a Bíblia Cast. Você está no Leia a Bíblia Cast. Muito bem-vindo, meu irmão. Muito bem-vinda, minha irmã. Começando, né? Mais um episódio de hoje. Eu estou aqui com o Fernando, com o João 3,16, para a gente falar de Ezequiel. Olha que maravilha, pessoal. Começamos essa semana a leitura do livro de Ezequiel. E se você está no grupo de leitura bíblica, você deve ter começado com a gente também esse livro maravilhoso. Mais um livro bênção para a gente aprender, para a gente meditar na palavra de Deus, tá certo? Mas antes de falar de Ezequiel, eu quero deixar aqui o recado para você entrar no grupo de leitura. Se você não faz parte ainda desse grupo maravilhoso, ó, todo dia, né? Todo dia não, mas toda semana tem gente entrando no grupo, né, para ler junto com a gente, para participar junto com a gente, se edificar e ler a palavra de Deus todo dia. O link está aqui na descrição, em todo episódio aqui do Leia a Bíblia Cast, tem o link para você entrar no grupo e participar com a gente, né, dessa comunhão maravilhosa, desse aprendizado, tá certo? Tem live de leitura toda segunda, quarta e sexta-feira, nesse mesmo canal que você está aqui, ó, tem umas lives de leitura também, beleza? Não deixe de fazer parte, e se você já faz parte, convida outras pessoas também para se juntar a nós nessa jornada de leitura bíblica. Como eu falei, a gente está lendo agora, né, o livro de Ezequiel, é o que a gente vai comentar daqui a pouquinho, tá certo? Mas antes eu quero que Fernando Pinheiro deixe seu recado aí, né, do programa que tem todo sábado, não é isso, Fernando? Fala aí pra gente, Fernando, tira aí do mudo. Exatamente, Daniel, exatamente, João, você também, meu irmão, minha irmã que está aí nos ouvindo, olha, todo sábado pela Rádio Litoral FM 98.5 de Paulista, você pode ouvir o programa Jesus, a Nossa Esperança. E se você perdeu nesse horário, que é das 8 às 10 da manhã, você perdeu, você pode, mais tarde, abrir no YouTube, no canal Jesus, a Nossa Esperança, e assistir o programa. Nós temos lá mais de 200 programas gravados, e eu confesso a vocês, essa semana eu tive ouvindo o programa 461 e fiquei muito feliz. Achei o programa muito bom. Eu sou suspeito, né? Mas eu achei muito bom o programa, fiquei muito feliz e convido vocês a entrar lá ou ouvir o programa. O importante, na verdade, é você estar sempre ciente que Jesus é a nossa esperança. E nunca se esqueça disso. Amém, maravilha, Jesus, a nossa esperança. Não deixe, se você não ouviu ainda, não sabe o que está perdendo, viu, pessoal? Como o Fernando falou, ó, todos os programas são bons. Tenho certeza que todos os programas vão edificar você, beleza? E se você já está no grupo de leitura, já conhece o programa Jesus, a Nossa Esperança, está faltando somente você fazer um curso da Escola da Bíblia. Sempre tem curso disponível, não é isso, João? Com certeza, eu vou ser sincero, já você que conhece, olha, tá tudo bem, tem um QR Code aqui, vai em frente. Para você que está chegando agora, eu me chamo João José, mais conhecido como João 3,16, e participo com esses dois irmãos desse lindo programa que é o Leia a Bíblia Cast. E eu quero trazer para você a ideia de que tem muito conteúdo, tem programação, olha, tem muita coisa, mas especialmente eu quero tratar com você que caiu aqui, se você é de Recife, a Escola da Bíblia fica ali na Avenida Conde da Boa Vista, 1437, e lá oferecemos vários cursos, como ler e entender a Bíblia, 1 e 2, tem muitos cursos, só é você acessar a nossa página, é escoladabiblia.com, você envia lá e faz a sua inscrição, ou você manda um WhatsApp, o DDD é 819-8163-8047, tá aqui o QR Code, você só é apontar a câmera do seu celular e já vai direto, já vai conversar comigo, a gente já vai trocando uma ideia e são vários cursos. Você que está longe, está fora de Recife, da região metropolitana, você também tem essa oportunidade de fazer o curso Como Ler e Entender a Bíblia. Acessando a página escoladabiblia.com, já está disponível 10 aulas gratuitamente, não tem nenhum custo. Você entra e você estuda. E qualquer dúvida, aí tá, ó, o WhatsApp da Escola da Bíblia. Se é entrar em contato comigo, terei o maior prazer. E nunca esqueça que Jesus é a nossa esperança.
Amém, amém. Valeu, João. Olha aí, pessoal, escoladabiblia.com. Acesse o site, né? Tá o QR Code aí, ó, aparecendo na tela para você apontar o seu celular e já, né, já cai direto lá no WhatsApp para você fazer a sua inscrição, né? Com certeza, João vai estar lá pronto para lhe atender e fazer a sua inscrição. Beleza, pessoal? Então é isso. Vamos começar falando de Ezequiel, mas antes eu quero saudar os irmãos que estão sempre conosco, deixando sua mensagem, né? Deixa eu abrir aqui rapidinho as mensagens que deixaram no programa 24, né? Programa da semana passada. Olha aí, quem estava conosco nesse programa participando foi Jacitara. Olha aí, Jacitara deixou sua mensagem. Valeu, Jacitara, ela colocou maravilhoso programa. Deus abençoe os irmãos. Valeu, Jacitara, que Deus te abençoe. Miriam também deixou, né, sempre sua mensagem. Miriam está sempre com a gente aqui também acompanhando. Boa tarde, irmãos. A paz de Cristo. Olha aí, boa tarde. Olha aí, Miriam geralmente ouve à noite o programa, né? Dessa vez foi à tarde. Valeu, Miriam, coisa boa. O legal é isso, né, pessoal? Você pode assistir, pode ouvir qualquer hora do dia, qualquer momento do dia. Fica sempre aqui no YouTube, tá certo? No carro, no trabalho, onde você quiser, você tá aí se edificando com a gente, beleza? Jorge também tá com a gente. Jorge deixou sua mensagem. Aí, Jorge, que maravilha. Jorge deixou seu boa noite. Olha aí, boa noite. Graça e paz, amados irmãos. Valeu, Jorge. Boa noite. Que Deus te abençoe. E também nossa irmã Marilu. Olha aí, Marilu também na área. Marilu deixando sua mensagem. Ela disse que Deus ilumine vocês para que possamos nos edificar cada vez mais. Boa semana a todos nós, em nome de Jesus Cristo. Valeu, Marilu. Boa semana para você também. Continue com a gente aqui, lendo e meditando na palavra de Deus. Beleza, pessoal. Valeu. Continue participando. Todos vocês que chegaram aqui, ó, deixa aí sua mensagem, deixa seu legal para a gente saber quem é que está com a gente, acompanhando firme e forte nessa jornada aqui de leitura bíblica. Beleza. Vamos lá, pessoal. Só mais um recado, o último recado, prometo. Né, deixe também seu poema, tá certo? A gente quer ver aí os poemas, né, Fernando? A gente quer ver as pessoas participando. Mande seu mote, mande seu poema, nem que seja uma frasezinha, ó, manda só uma frasezinha que, né, João desenrola aqui, Fernando desenrola também, e a gente monta um poema bem legal pra gente sempre falar aqui no final do episódio, beleza? Manda aí, eu sei que tem muita gente aí, né, talentosa, Vamos incentivar os nossos ouvintes a mandarem, se eles enviarem aí, algo, já vão ganhar aí um desconto na inscrição da Escola da Bíblia. Eu vou conseguir aí, vou conversar com o diretor, mas aí eu já coloco aí 5% de desconto. Já estou começando por aqui. Faça os 3P, né? Que Fernando faz alguma coisa e aí você já é um incentivo, para você, não é? É uma coisa boa, né? Deixa comigo pessoal. Que eu vou falar. A inscrição da Escola da Bíblia já é baratinha, tá vendo? E com 5% de desconto, olha aí, melhor ainda, né? Agora só para quem mandar, né, João? Só para quem mandar aí a sua participação, beleza? Né? Já teve até irmã cantando aqui, foi uma bênção, né? Irmã mandando áudio aí, cantando, uma maravilha. Beleza, vamos lá, agora sim, pessoal, agora sim, vamos falar de Ezequiel, vamos meditar, né? Começamos essa semana a leitura desse livro maravilhoso, né? Mais um profeta importante na história de Israel, né? Que tem muito a nos ensinar, tá certo, pessoal? Então, vamos começar falando de Ezequiel, capítulo 1, e eu quero abrir já para João 3,16, falar para a gente aí. João, como é que foi tua leitura de Ezequiel 1? O que foi que te chamou a atenção aí nessa visão de Ezequiel? Maravilha, Daniel. É bom, Daniel, relembrar que o livro de Ezequiel, ele fala da vida e o esforço de Ezequiel. Ezequiel era um sacerdote, não é, que foi levado, né, para Babilônia, não é? E lá foi tempos difíceis, ele passou a ministrar os ensinamentos de Deus. São 48 capítulos, vamos entender o empenho do profeta em servir a Deus, né? E Ezequiel, o profeta, ele utilizou a arte, ele utilizou desenhos e outros métodos, não é, para divulgar a palavra do Senhor ao povo, não é? Além disso, Daniel, meu ouvinte, Fernando, neste livro de Ezequiel, Deus repreende os líderes de Israel, considerando os falsos mestres. E, meus amados irmãos, é aí que eu entro, onde
só existe um pastor, que é Jesus. Esse sim, que cuida, não é? Podemos entender que só o Senhor Jesus é que verdadeiramente ele cuida e salva de todos. Então, neste livro, meus amados, vamos acompanhar os esforços do profeta Ezequiel em mostrar a palavra de Deus e a importância, né, de seguir alertando a todos as consequências que sofreriam com a rebeldia. Então, no capítulo 1, Ezequiel vai ter a visão dos 4 seres viventes, vai ter a visão das 4 rodas e vai ter a visão da glória divina. Então, eu destaquei o versículo 28. Peço que você abra a sua Bíblia em Ezequiel 1 e 28. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, eu peço para que você vá lá na live e você vai ter 1 hora só nesse capítulo. Então, é muito bom a gente estudar quase 1 hora. Então, entra lá para depois ver o que a gente comentou. Aqui é um resumão, eu só posso destacar um versículo, e é o 28, que diz: como o aspecto do arco que aparece nas nuvens de dia de chuva, assim era o resplendor ao redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Ao ver isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Ezequiel, quem foi Ezequiel? A primeira pergunta é: quem foi Ezequiel? E você deseja ver a glória de Deus? Não é? Tudo que você faz tem que ser para a glória de Deus. Recentemente, em missão, fomos para o interior e o irmão, meditando em uma passagem, ele disse: tudo que você for fazer, faça para demonstrar a glória de Deus. Então, eu fiquei nessa viagem para o sertão com isso. Tudo que eu for fazer, tudo que eu fizer nessa missão é para a glória de Deus. Eu fiquei trabalhando com a glória de Deus. E eu quero convidar você, meu amado, a fazer tudo para a glória de Deus. Essa foi meu destaque e minha participação no capítulo 1. Tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus. Foi essa que eu fiquei nessa missão e nesse capítulo, Daniel. E eu quero convidar a todos. Amém. Amém. Que bênção, João. Realmente, né? A gente fica pensando muito na glória de Deus, né? A visão de Ezequiel, né, foi a glória de Deus, né? Uma visão maravilhosa, né? Eu lembro que nessa live que você falou, tá, pessoal? Toda a live de leitura tá aqui nesse canal também, né? Só procurar aqui nesse canal do Leia a Bíblia que você vai achar todas as lives que a gente faz de leitura. E eu lembro que eu fiquei realmente tentando imaginar, né? Tentando imaginar a visão, né, dos seres viventes, né? Daquelas rodas, né? Eu fiquei muito, na minha cabeça veio muito a imagem de uma carruagem. Não sei se vocês pensaram assim, mas na minha cabeça veio uma imagem de uma carruagem com as rodas, né, com os seres em cima, tá certo? Mas realmente a glória de Deus é algo bem destaque aí desse Ezequiel capítulo 1. E agora eu vou pedir para Fernando falar um pouquinho aí a visão dele desse capítulo maravilhoso. Fala aí, Fernando. Muito bom, João, Daniel. Eu vou aproveitar o que João falou aí, né? Eu destaquei o versículo 3 desse primeiro capítulo. Interessante as visões de Ezequiel, né? Os mistérios, né? Os sinais. Mas João falou aí que tudo que você fizer, né? Conforme diz o texto aqui, faça para a glória de Deus. E eu fiquei pensando, eu escolhi o versículo 3 aqui. Veja o que diz o versículo 3. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Eu vou aproveitar, né, e dizer a você que se você fizer as coisas para a glória de Deus, sempre com o intuito de glorificar a Deus, a mão do Senhor sempre estará estendida sobre você, sobre mim. Nós sabemos, né, os benefícios que nós recebemos quando a mão de Deus está estendida sobre nós. As dificuldades, os problemas, que Ezequiel teve muita dificuldade para transmitir a mensagem, nós sabemos, vamos ver ao longo desses versículos, né? Mas a gente tem certeza que todo aquele que é escolhido por Deus para levar a sua mensagem, né? Ele vai estar sujeito à perseguição, vai estar sujeito a várias provações, mas uma coisa é certa: a mão de Deus
vai estar sobre ele. Então, se você está fazendo a obra de Deus, se você deseja fazer a obra de Deus, faça para glorificar ele, como disse meu irmão João, para a glória de Deus. E tenha certeza que qualquer problema, qualquer dificuldade que possa existir, a mão de Deus vai estar estendida sobre você. E aí, você vai desempenhar esse seu trabalho com muito mais facilidade. Não vou dizer que sem problemas, eu sempre gosto de lembrar isso. Não só para os irmãos, para mim mesmo. Vamos sempre ter problemas, ter dificuldades, de ser perseguidos, vamos ter situações que a gente não vai, às vezes, conseguir discernir algumas coisas, mas se a mão de Deus estiver sobre nós, conforme disse aqui o versículo 3, que ali esteve sobre ele a mão de Deus, então, tenha certeza, você será bem-sucedido, você fará o que realmente Deus quer que você faça. E foi esse o meu destaque. Volto a lembrar, não é suficiente. O assunto é muito vasto. Na live que o nosso irmão Daniel fez, olha, dá para a gente ver que poderia gastar mais tempo, né, Daniel? Muito mais tempo. E aqui nós temos apenas a oportunidade de falar de um versículo 2. Então, não fique satisfeito, meu irmão, minha irmã, não fique satisfeito apenas com esse resumão. É bom demais. Compartilhe, coloque a sua observação e continue lendo. E mande também, né, Daniel, aí as observações, quem sabe nós vamos aprender muito mais com isso e até outro dia a gente pode até trazer mais alguma observação. Tá bom? Amém, amém. Valeu, Fernando. É isso aí, pessoal, né? Continue lendo, leia todo o capítulo, porque realmente é maravilhoso, viu? Eu realmente tenho vontade de ficar a manhã toda só falando na live, né? Mas é muita coisa. Eu não leio o capítulo antes, né? Eu sempre leio na hora, junto com o pessoal, porque é a minha leitura, né? A minha leitura do dia eu faço ali junto com os irmãos ao vivo. Mas eu comecei agora, antes da leitura, eu comecei a ver pelo menos quantos versículos tem. Agora eu estou sempre olhando pelo menos quantos versículos tem o capítulo para saber se eu posso falar mais ou se eu posso falar menos, porque aí, quando tem muitos versículos, eu dou uma segurada, porque senão a gente passa a manhã toda. Mas é uma maravilha, realmente. Leia, né? Leia e tenha essa experiência também, né? De degustar a palavra de Deus. Por falar em degustar, ó, me lembrou o capítulo 3, né? Mas a gente fala nele daqui a pouquinho, tá certo? Meu destaque, pessoal, para o capítulo 1, eu destaquei aqui o versículo 12. O versículo 12, né, aquela visão de Ezequiel, quando ele diz assim, cada um andava para a sua frente, para onde o Espírito queria ir. Eles iam, não se viravam quando se moviam, né? Então, achei bem interessante, né? Primeiro que eles não se viravam, né? Eles não precisavam se virar, porque eles tinham, né, face nos quatro cantos, né? Tinha face, ou seja, Deus está de olho em tudo, né? Deus está, 360 graus, né? Nada escapa, né? Quando eu imaginei essa imagem aí das quatro faces, né? Do leão, do ser humano, né? Eu fiquei imaginando, poxa, nada escapa da visão de Deus, né? Deus tem a visão aí 360 graus, está de olho em absolutamente tudo. Mas o que mais me chamou a atenção foi o Espírito, né? Veja que toda essa carruagem aí, todos esses seres viventes, tudo que estava ali estava sendo guiado pelo Espírito, né? Tinha lá rodas, tinha olhos, mas tudo sendo guiado pelo Espírito. E eu lembrei que a minha vida, né, precisa ser guiada pelo Espírito Santo, né? Temos que ser guiados. Para onde eu vou? É o Espírito Santo que tem que dizer, né? Onde eu vou gastar o meu dinheiro? É o Espírito Santo que tem que dizer, né? Aonde eu vou gastar meu tempo? É o Espírito Santo que tem que dizer. Toda a minha vida, né? A educação que eu dou para os meus filhos, como é que eu vou tratar a minha esposa? Como é que eu vou falar com o irmão? É tudo, né? Tudo tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Eu achei bem importante esse detalhe, né? A glória de Deus sendo guiada pelo Espírito Santo. Imagina eu também, né? Você também tem que ser guiado, tá certo? E aí eu peço que você faça essa reflexão. Eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo, as decisões que eu tomo é baseado no Espírito Santo, né? O tempo que eu invisto, toda a minha vida realmente está sendo guiada, né? Ou não, né? Fica as perguntas para a gente mesmo, né? Ficar meditando, beleza? Massa, maravilha, Ezequiel, capítulo 1, muito bom, faça a sua leitura, porque agora a gente já vai para Ezequiel, capítulo 2. Capítulo 2, João, como é que foi aí a sua leitura de Ezequiel 2?
Se você chegou aqui no canal, você é novo, deixa eu lhe dizer, capítulo 1, 3 e 5 está disponível lá no YouTube. Acessa lá que você vai ter o conteúdo completo. Aqui eu só posso falar um versículo. E você que chegou agora, capítulo 2 de Ezequiel, sabe o que é que vai acontecer? Deus chama Ezequiel para ser profeta. Então, você chegou no momento certo, porque agora você vai conhecer. Eu separei o versículo 4, onde está escrito: os filhos têm a mente fechada e o coração endurecido. Eu vou enviá-lo até eles, e você dirá: assim diz o Senhor. Agora, o versículo 3 está escrito: ele me disse, filho do homem, filho do homem, filho do homem, eu vou enviá-lo aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e os pais deles se revoltaram contra mim, até precisamente o dia de hoje. Então, quando Deus chama Ezequiel, o desenho é esse aqui. Ele disse, precisamente, até o dia de hoje. E aí, eu faço uma pergunta para você que chegou aqui. Como é que está a sua mente? Como é que está o seu coração? Onde Deus está enviando você? Então, a gente vê a história, a gente tem um contexto, não é? É muito interessante você que chegou aqui saber o contexto. Deixa eu dizer algo. Um versículo fora do contexto, aí vira um pretexto. Vou dar um exemplo. Aprenda agora. Versículo 3, ele disse, filho do homem. Então, essa expressão filho do homem, a gente lembra que Jesus disse, o filho do homem. Só que o filho do homem, no Novo Testamento, ele tem 80 vezes, mais de 80 vezes a repetição filho do homem. Agora, o contexto é diferente. Para entender aqui, quando ele diz, ele me disse filho do homem, ele está dizendo assim, Deus falando para Ezequiel, humano ou humano, já está chamando ele só de humano, o filho do homem é apenas humano. A expressão filho do homem começou lá em Número, quando é dito filho do homem, tratando da descendência de Adão. Então, em Número, descendência de Adão. Aqui em Ezequiel é outro. Aqui está dizendo você é apenas humano, tratando sobre humanidade. E eu vou dizer mais, se você quer entender, o filho do homem, vá para Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, vai explicar o filho do homem que aparece lá no Novo Testamento com Jesus. Por que o filho do homem é tão importante? Porque Jesus disse, o filho do homem é necessário que ele seja levantado. Agora, Estevão, ele disse assim, eu vejo o filho do homem. Quando Estevão estava sendo apedrejado. Então, meu ouvinte, o que eu quero trazer para a ideia é que é preciso ver o contexto. Quando você vê o filho do homem, aí você vê o contexto, se é em Números, se é em Daniel, em Ezequiel ou no Novo Testamento. Cada um vai ter um contexto que vai dar uma representatividade. Ok, Daniel? Então, o que eu digo para você que chegou aqui, deixe Deus trabalhar na mente e no coração. Amém, Daniel? Maravilha. Amém, amém. Perfeito, perfeito. É isso aí, né? Vamos pegar o contexto, né, pessoal? Filho do homem, né, João? É uma expressão que tem em vários livros da Bíblia, né? Mas cada uma representa um pouquinho diferente, né? Nem tudo é exatamente, né? O mesmo contexto. Se eu fosse um ouvinte, eu corria para a escola da Bíblia, que eu ia ver, ainda dá tempo, né? Você está em qual capítulo no livro de Daniel? Estamos no capítulo 2. Capítulo 2. Ainda é no capítulo 7. É no capítulo 7. Então, fica atento. Corre aí, que dá né? tempo. Dá tempo de se inscrever no curso de Daniel. Isso, né? Se você tá agora ouvindo Leia a Bíblia Cast agora, né? No mês de outubro, né? Se inscreve lá em Daniel, que eu tô lá ensinando e a gente vai chegar no capítulo 7. Valeu, João e Fernando. O que é que tem aí, Fernando? Qual foi o seu destaque aí para Ezequiel, capítulo 2, o chamado de Ezequiel? Muito bom. Eu já começo aí por onde o João terminou, né? Filho do homem. Eu escolhi versículos 6 e 7
E no versículo 6a, Deus diz, filho do homem. Foi muito boa a explicação de João, né? Já os irmãos já estão sabendo o contexto. Filho do homem, não tenha medo deles, nem do que eles disserem. Deus está mandando Ezequiel levar a mensagem. Levar a mensagem. E aí ele diz, não tenha medo deles, nem do que eles disserem. E no versículo 7 ele diz, você lhes dirá as minhas palavras, que ouçam, quer deixe de ouvir, pois são rebeldes. Deus aqui está mandando Ezequiel levar a mensagem para todos, quer eles ouçam, quer eles deixem de ouvir. Pois Deus mesmo disse aqui, pois eles são rebeldes. E aqui eu vejo que é necessário levar a mensagem de Deus. Deus quer dizer a Ezequiel isso, né? O contexto é claro, é autoexplicativo. No verso 6, Deus diz a Ezequiel, mesmo que você esteja, no verso 6, você esteja entre sarças e espinhos e more com escorpiões, não tenha medo do que eles disserem. Então, Deus está mandando Ezequiel levar a mensagem. Quer as pessoas queiram ouvir, quer elas não queiram ouvir. Leve a mensagem. Quer esteja em meio aos espinhos, morando com escorpiões, não tenha medo. E aí, eu traria uma aplicação, né? Para a minha vida, para a vida dos irmãos, para a vida de todos nós, que somos seguidores de Jesus e que temos essa responsabilidade de levar a mensagem, né? De Deus. Não deixe que nada nesse mundo impeça que você leve a mensagem de Deus. E aí, como João trouxe uma reflexão, falando um pouco do Novo Testamento, aí eu me lembrei, eu lendo esse texto, Daniel, João, eu lembrei daquela passagem em Mateus 10,14, quando Jesus diz, né, se alguém manda os discípulos e diz, se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir a palavra de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. E tem outra passagem onde ele fala que não dê aos porcos, né, as pérolas. E eu fiquei pensando, mas e aí? Aqui ele diz que você tem que ir, independente de qualquer situação. Lá no Novo Testamento tem outro ponto. Mas aí vem a explicação do meu irmão João. O contexto é outro contexto. É outra situação, né? Deus aqui, são dois contextos diferentes. Porém, a missão é não ter medo. A orientação é não ter medo. Agora, o que falar e quando falar, Deus vai determinar e vai colocar em nossas bocas, na boca de cada seguidor, de cada mensageiro, aquilo que ele deve falar. Mas o segredo é, não tenha medo. Esteja pronto. Deus vai dizer quando falar e o que falar. Foi esses versículos que me chamaram a atenção e até um certo contraste e essa observação de a gente sempre estar associando, procurando ver o contexto, procurando ver para quem ele falava, isso, com quem ele falava e quando ele falava, né? Aí vai mais uma vez o chamado, né, João? Fazer um curso na escola da Bíblia. Aí a gente vai aprender, né? Exatamente, aprender como interpretar cada passagem dentro do contexto e da situação que está sendo aplicada. Obrigado, irmão. Amém. Foi muito bom, João. Amém. Muito edificante, muito legal, pessoal. Olha aí, conteúdo, bastante conteúdo aqui para a gente aprender, né? Sempre trate cada passagem da Bíblia, né, dentro do seu contexto, né? Tem vários contextos diferentes, né? Nessa passagem que Fernando falou aí, por exemplo, de Jesus, né, das migalhas, ali ele estava comparando, né, os samaritanos, os gentios com os judeus, né? Era outro contexto, né? Aqui não, aqui é Ezequiel falando para o povo de Israel, né? Falando para o povo de Deus, né? Para o povo de Deus, só o povo de Deus tem que ser todo mundo, né? Ele dizendo, né, ó, fale para todo mundo, quer eles ouçam ou não, você precisa anunciar, né, para todo mundo, né? E me lembrou também o chamado de Jeremias, né? Jeremias também, eu lembro que no início de Jeremias, Deus falou também, ó, né, vão contra você, né? Todo mundo vai contra você, mas eu vou estar com você,
lhe protegendo. E é sempre assim, né, pessoal? Deus está sempre conosco, né? Quando a gente se dispõe a fazer a vontade dele, quando a gente se dispõe a obedecer, a gente vai ter Deus ao nosso lado, tá certo? Eu falei isso, inclusive, na aula de Daniel também, tá vendo? Tudo conectado. Na aula de Daniel, quando a gente estudou o capítulo 1, né, onde Daniel decidiu não se contaminar lá com as comidas, com as iguarias do rei, né, Deus abençoou, né? Deus abençoou Daniel, e Daniel se tornou mais sábio, Daniel se tornou o melhor lá, né, de todos os jovens, por quê? Obedeceu, né, obedeceu a Deus. Então, Deus sempre abençoa a obediência. Deus vai estar sempre com a gente na obediência. Valeu, valeu, João, valeu, Fernando. Esse foi o capítulo 2 de Ezequiel. Muita bênção, né? Muito aprendizado, pessoal. E quiser se aprofundar mais, já sabe, né? Quiser se aprofundar mais, faça a sua leitura, entre no grupo de leitura, né? Debata lá com a gente e faça um curso na Escola da Bíblia, tá certo? Cada livro vai explicando o outro, né? Cada livro, né? Você lê um livro, entende mais o outro, você lê o outro, entende mais aquele, e assim a gente vai ganhando conhecimento na palavra. Muito bom, né? Que bênção é a palavra de Deus. Beleza, pessoal? Vamos lá, então, para Ezequiel, capítulo 3, né? Foi um capítulo que eu fiz a live de leitura também, né, João? Que eu passei lá meia hora só nos 3 versículos iniciais, não foi, João? Mas foi uma bênção. Fala aí para a gente qual foi seu destaque, João. Passou meia hora também nos 3 versículos. Eu confesso para você que está chegando aqui agora, vá no capítulo 3, na live do capítulo 3, que você vai amar. Foi muito bom. O Daniel, com 3 versículos, não queria parar. Aqui eu vou falar pouco. Olha, aqui eu não vou ter nem um minuto, viu, Daniel? Agora eu vou deixar tudo para aqui. Pode marcar. Então, capítulo 3, Daniel, meu ouvinte, Fernando, vai falar sobre a missão do profeta, tá certo? A missão do profeta, o atalaia de Israel, ou o profeta como vigia, né? Ezequiel também vai ficar mudo. Eu separei o versículo 17, onde está escrito, capítulo 3, versículo 17, filho do homem, eu o coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. Você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Eu falei 1 minuto, já se passaram 30. Olha aí, os 30 segundos agora. Primeiro, meu ouvinte, eu vou pedir para que você digite aqui o que é que significa atalaia. Você vai escrever aqui o que significa atalaia. Depois disso, faça a pergunta para você mesmo. Eu tenho sido um atalaia? Aí você vai perguntar se você tem sido um atalaia. Sim ou não? E depois você vai escrever o nome da pessoa que você é um atalaia. Minha exortação, Daniel, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, seja um atalaia. Amém. Olha aí, bateu certinho o relógio, né? Seja um atalaia, né? Uma mensagem curtinha, mas super importante, né? Super importante ser esse atalaia. Mas para isso, você precisa saber, né? O que é um atalaia. Quem assistiu a live sabe, né, João? Quem estava na live aí essa semana, né, sabe aí bem o que é esse atalaia de Deus. Beleza, beleza. E você, Fernando, o que teve aí pra gente nesse Ezequiel capítulo 3? João, na verdade, já deu a dica aí, né, do que é um atalaia, na verdade, né, João? Fica claro, né? E Deus aqui, eu escolhi aqui, não apenas um versículo, eu fiz um resumo aqui do 17 ao 21, dos versos 17 a 21, né? Quando Deus coloca Ezequiel, como o João falou, como um atalaia, né? E o que me chama a atenção aqui é exatamente que Deus deixa claro a responsabilidade desse atalaia, desse pregador, né? Desse mensageiro que ele manda, né? Ele deixa a pessoa, deixa clara a responsabilidade, que esse atalaia, ele tem de levar a mensagem e tornar as pessoas conscientes dos seus pecados. Importante que, ao levar a mensagem, né? Esse homem, esse atalaia, esse pregador, Ezequiel, ele tinha a responsabilidade de que as pessoas tomassem consciência dos seus pecados. E veja a responsabilidade de um atalaia, né? Conforme aqui o verso 20a. No verso 20a, Deus diz: quando o justo se desviar e fizer maldade, ele morrerá. No 20b, ele diz: visto que você
não o avisou, ele morrerá no seu pecado. Então, se o justo se desviar, morrerá. E se ele não for avisado, ele morrerá no pecado. E o verso 20c. E você será responsável pela morte dele. Veja só a responsabilidade de um atalaia. Se o justo se desviar, morrerá. Se ele morrer no pecado, por não ter ouvido a mensagem, o atalaia será responsabilizado pela morte daquela pessoa. Então, trazendo para a vida da gente, como é grande a responsabilidade da gente. A gente, quando entendemos que somos um atalaia, que temos a obrigação de levar a mensagem, quer queira ouvir, quer não queira ouvir. Veja só. E outro ponto que eu achei interessante aqui é o objetivo de Deus é oferecer a salvação para que ninguém venha se perder. Ninguém venha perder a salvação. Então a gente vê aí a responsabilidade daquele que Deus envia e a gente vê o desejo de Deus para que ninguém se perca e automaticamente, né, a nossa responsabilidade, porque nós somos seguidores de Jesus. Nós estamos estudando o Evangelho, os textos bíblicos que nos trazem essa informação. Então nós temos essa responsabilidade. Então foram esses os pontos que me chamaram a atenção, sempre lembrando, tem muito mais coisa para a gente refletir. Amém, amém. Perfeito, Fernando. É isso aí. Nossa responsabilidade, né, como sabedores da palavra de Deus, né, agora que a gente já sabe a palavra de Deus, né, temos uma responsabilidade grande aí de falar, de não se calar, né, de espalhar uma responsabilidade e também seremos cobrados, né? Veja aí como, né, deixa claro aí, seremos cobrados, né? Se ele morrer por causa do pecado e você não falar, olha aí, né, vai cair a responsabilidade sobre nós, porque a gente deixou de falar, tá certo? Então, olha como é importante, tá certo, pessoal? Deus está de olho nisso aí. Você que não está falando a palavra de Deus, você que sabe, né, você que tem experimentado o amor de Deus e não está compartilhando isso, vendo os outros irmãos se perderem, tá certo? Deus vai cobrar, Deus com certeza vai cobrar, beleza? Esse é um dos pontos importantes aí de Ezequiel, e Deus falando isso bem sério, né, para Ezequiel, dizendo: Ezequiel, né, faça a sua missão, faça a sua parte aí, deixou bem claro e serve para a gente também, com certeza. Valeu, Fernando. Olha aí, Ezequiel 3, pessoal. Meu destaque de Ezequiel 3, já que vocês foram lá para o finalzinho do capítulo, eu peguei aqui o versículo 3, do início do capítulo, onde ele fala, né, para ele comer o rolo, né? Olha aí, ele disse, ó, né, Ezequiel comeu lá o rolo, né? Comeu lá a palavra de Deus, colocou para dentro, e ele disse assim: filho do homem, coma e encha o seu estômago com este rolo que eu lhe dou. Eu comi e na minha boca era doce como mel, né? E eu fiquei salivando na hora, né? Eita, doce como mel, tá certo, pessoal? E aí a pergunta que eu faço para nossa meditação é: a palavra de Deus tem chegado como para você, né? Ela é doce como mel para você também, né? Você sente prazer na palavra de Deus, você realmente degusta a palavra de Deus, você realmente gosta, sente prazer meditando na palavra de Deus, tá certo? É importante a gente ter esse autoconhecimento, porque eu ainda percebo que tem algumas pessoas que parece que lê na obrigação, né? Não gosta de ler, né? Quando lê na obrigação, quando lê no final do dia, já cansado, né? Às vezes a pessoa chega cansada do trabalho antes de dormir, faltando 5 minutos para fechar o olho, a pessoa vai lá e faz sua leitura, né? Será que essa pessoa realmente está sentindo prazer na palavra de Deus ou está, né, sendo um fardo para ela, tá certo, pessoal? Então, é importante a gente gostar da palavra de Deus, é importante a gente colocar para dentro, né, primeiramente, se encher, como Deus mandou a Ezequiel, né, se encha dele, mas também que a gente sinta prazer na palavra, que ela realmente seja gostosa para a gente, que ela realmente seja prazerosa, porque é a palavra de vida, é a palavra do nosso Deus, é a palavra do nosso Senhor. A gente tem que sentir prazer nela sim, porque, ó, se a gente não sentir prazer, como é que a gente vai divulgar, né? Como é que a gente vai espalhar algo que eu não sinto prazer, né? Que eu não gosto? É difícil, né? Imagina, se eu como alguma coisa e eu acho ruim, eu não ofereço para outra pessoa, né? Eu só ofereço para outra pessoa o que eu acho gostoso, né? Então, a palavra de Deus também tem que ser assim, beleza? Continue lendo a palavra, mas continue lendo com prazer, gostando, né? Se
realmente deliciando na palavra de Deus, como a gente faz aqui. Combinado? Vamos lá para Ezequiel capítulo 4. Ezequiel capítulo 4 também, mais um capítulo de bênção, não foi, João? Capítulo 4 de Ezequiel fala sobre a mensagem a respeito de Jerusalém. O que eu separei foi o versículo 1, onde está escrito: Filho do homem, pegue um tijolo, ponha diante de você e faça nele um desenho da cidade de Jerusalém. No versículo 2 está escrito: neste desenho, a cidade deverá estar sitiada, com rampas e torres de ataque, acampamentos e arrietes em volta dele. Então, quero trazer para você, o que é que Deus está dizendo para você hoje? O que é que Deus está dizendo para você hoje? Qual é o símbolo que Deus está usando para falar contigo? E eu queria, se você digitar aí, eu queria saber como está a sua cidade, a cidade que você mora, porque nós temos aqui ouvinte de vários lugares. Escreva aqui, digite aqui, qual a cidade que você está e como é que ela está. E para resumir, de uma vez só, vai a minha exortação, a minha direção. Fale de Jesus para a sua cidade. Essa é a reflexão do capítulo 4 de Ezequiel. Olha aí, boa, João, é isso aí, né? Do mesmo jeito que Ezequiel, né, desenhou lá no tijolo, né, Jerusalém, né? Fica imaginando a sua cidade, né? Fica imaginando aí, né, o seu bairro, né, para que você evangelize também aonde você está. Muito bom, João. Esse foi Ezequiel 4. E aí, Fernando, qual é o seu resumão aí de Ezequiel capítulo 4? Meu resumão vai do 1 ao 17, praticamente todo o capítulo, né? O que o João já deu aí um spoiler, né? Já falou aí do que Ezequiel estava fazendo lá, né? E eu comecei a observar como Deus, ele podemos dizer assim, ele tem estratégia. Nós sabemos, como já vimos aqui, que o povo era rebelde. Ele mandou Ezequiel falar ao povo, aos que ouvissem e aos que não queriam ouvir. Eu vejo aqui nesse capítulo 4, Deus mudando a estratégia. Deus chamando a atenção do povo, e o profeta agora, ao invés de começar falando, ele começa fazendo uma encenação teatral. Com certeza, essa forma, esse método usado por Deus, ia despertar, chamar a atenção de muitas pessoas que rebeldes, que não queriam ouvir, mas ao ver aquele novo estilo, talvez elas começassem a observar e dizer: o que é que esse maluco está querendo? O que é que esse maluco está fazendo? Mas aí, o método, né? É a forma como Deus faz com que aquele povo despertasse, mesmo olhando para o profeta e dizendo: isso é um maluco, né? Então, Deus orientou a Ezequiel que viesse com esse método, né? Essa forma de trazer a mensagem, para que as pessoas pudessem ouvir. Eu achei muito interessante, quando Deus está com a mão sobre nós, sobre o mensageiro, ele arruma meios de levar a mensagem, meios de fazer as pessoas compreenderem, despertar a atenção, assim como Jesus, né, usava as parábolas para que as pessoas pudessem ou se afastar ou se achegar, né? Aqui a gente vê também que esse modelo, né, essa fórmula de trazer a mensagem é uma forma de buscar uma grande parte das pessoas que antes não queria entender, né? Abrir os olhos para o que ia acontecer. Então, o desejo de Deus era que as pessoas abrissem os olhos. E aí, Ezequiel faz aquela encenação que era uma representação do que realmente ia acontecer. Então, com certeza, muitas pessoas foram chamadas a atenção e, mesmo que não tenham aceitado no momento, mas quando aconteceu, elas conseguiram associar e dizer: olha lá, o que o maluco estava fazendo, o que o maluco dizia, através da encenação teatral, está acontecendo. Então,
Eu acho, mais uma vez, como digo, muita coisa para a gente comentar, mas isso me chamou a atenção, porque Deus, ele arruma meios de fazer a sua palavra ser alcançada, seja onde for. Amém. É verdade, Fernando, é verdade. Para muitos, né, deveria ser loucura, né? Para muitos deveria o pessoal dizer, o que é que esse doido está fazendo aí? Né? Mas, na verdade, era o aviso de Deus, né? Deus dizendo exatamente o que ia acontecer, né? Lembrando que não era mais uma advertência, agora era um aviso, agora dizendo, agora é o que vai acontecer, né? A hora de se arrepender, tudinho já passou. Agora Deus dizendo, desenha aí, Ezequiel, faz os tijolinhos aí, né? Isso para mostrar exatamente o que vai acontecer. E ele continuou fazendo isso, né, no capítulo 5, que a gente vai falar já, mostrando exatamente o que vai acontecer por causa da rebeldia do povo, né? Tudo nos planos de Deus certinho, né? Deus, ele realmente ele faz tudo planejado, né? Não é nada por acaso, não é nada aleatório, né? Tudo é planejadinho certinho na vontade de Deus e nos planos de Deus. Muito bom, Fernando, legal. E Ezequiel 4, pessoal, eu só queria comentar uma das coisas, gente, que aconteceu, né, a questão da fome, né, no versículo 16, ele diz, disse mais, filho do homem, eis que eu cortarei o suprimento de pão em Jerusalém, comerão pão por peso e com ansiedade, beberão a água por medida e com espanto, visto que lhes faltará o pão e a água, ficarão espantados uns com os outros e se consumirão nas suas maldades, né? Então, eu acho que essa foi um dos principais castigos, né, que Deus colocou, que eu acho que contrasta perfeitamente com o maná, né? Deus sustentou Israel anos e anos mandando pão, e qual foi o resultado? O povo de Deus se rebelou, o povo de Deus chegou na situação que chegou, e o principal castigo que eu vejo Deus colocando é justamente o contrário, ele cortando o pão, né? Cortando, sabe, a fome severa, a fome pesada que assolou Israel, né? Como ele diz aí, vocês beberam água por medida. Já imaginou, né? Hoje a gente chega na nossa casa, toma água, quantos copos a gente quiser, nem se preocupa. Imagina você chegar em casa e dizer, eita, eu só posso tomar um dedo de água hoje. Eu só posso tomar um pouquinho de água, não posso tomar mais do que. Já imaginou, né? Tomar água por medida, né? Foi um dos principais castigos, né, de Deus sobre Israel, cortar os suprimentos, né? A fome realmente pesada. E olha que interessante, no finalzinho ele diz, e se consumirão nas suas maldades. Veja, eles mesmos vão se consumir na própria maldade deles. Mais uma vez, é nosso próprio pecado, né? Nossa própria cobiça, nossa própria maldade que faz a gente entrar em situações complicadas, né? A gente vai se consumir. E é o que a gente vê hoje na humanidade, né? O mundo se acabando, a humanidade se acabando, mas é a gente mesmo, né? É o ser humano matando o ser humano. É o ser humano acabando com tudo, né? A gente mesmo se acabando. Na verdade, se um dia a espécie humana, o pessoal até fica falando, né? A espécie humana vai ser extinta, né? Se um dia a espécie humana for extinta, vai ser a gente mesmo que vai extinguir a própria espécie humana. Não vai ser cometa, não vai ser nada de fora, não. Vai ser o próprio ser humano que se acaba na nossa maldade. Essa é a realidade. Mas beleza, vamos lá então fechar essa leitura semanal com Ezequiel capítulo 5. Vamos lá, João, como é que foi aí? Qual é a reflexão de Ezequiel 5? Fazendo a leitura de Ezequiel, capítulo 5, vamos ver aí que Ezequiel corta o cabelo e também vamos ver as causas do cerco de Jerusalém. Eu separei o versículo 7, onde está escrito, portanto, assim diz o Senhor Deus, vocês são mais rebeldes do que as nações que estão ao seu redor. Não andaram nos meus estatutos, não executaram os meus juízos, nem procederam segundo o direito das nações ao redor de você. Esse versículo, ele tem muito o que dizer, tá certo? Mas na live que eu assisti, do capítulo 5, na sexta-feira, peço que você assista, porque você vai ver, tem um nível, né? Daniel mostrou muito bem o nível, e o povo estava muito abaixo desse nível. Mas vem a rebeldia, vem tantas coisas, sabe? Que eu quero trazer para você hoje, em especial hoje, para você que está participando conosco do Leia Bíblia Cast. A pergunta para você tem sido rebelde? Veja, ou você tem feito a vontade de Deus?
você tem andado num caminho de Cristo, é interessante porque tem nível, né? E o nível que nós devemos estar, eu, principalmente, eu tenho que estar mais próximo de Cristo. Você, cristão, deve estar mais próximo de Cristo. Então, nós temos que estar o mais próximo possível. Sabe que uma coisa que nós devemos pedir sempre é ter um coração como o de Cristo. Se a gente tiver um coração parecido com o de Cristo, meu amigo, a gente vai estar mais próximo dele. Esse é o capítulo 5. Foi bem detalhado lá na live, eu acho que vocês devem ver, porque por aqui eu só tenho isso a declarar o 7, sabe? Vocês são mais rebeldes do que as nações ao seu redor. Esse nível, né? Esse nível você pode levar, Daniel, para todos os lugares, né? Nível de desobediência, né? A gente já viu hoje que Deus mesmo disse, olha, precisamente até o dia de hoje. Eu fiquei triste quando Deus disse isso, precisamente até o dia de hoje. Né? É pesado, né? Veja, a gente não chega nem no nível dos gentios. Veja, né? Jerusalém não estava chegando nem no nível dos gentios, estava muito abaixo. É como a gente diz brincando hoje em dia, né? Tu precisa melhorar muito para ser ruim. A gente não diz isso às vezes brincando, né? Tu precisa melhorar muito para ser ruim, para chegar no ruim. Pronto, era basicamente isso. Né? E realmente a gente tem que ter cuidado, porque o padrão de Deus, ele é excelência, né? Temos que sempre trabalhar e buscar a excelência, né? Somos filhos desse Deus, né? Queremos ser parecidos com Cristo e temos que buscar esse nível, é verdade, o tempo todo, né, João? E tem o prumo do pedreiro, né? Que faz o nível da parede, se ela tiver torta. Então, hoje, o nível, meu amado ouvinte, é a Bíblia. Você pega a Bíblia e vê onde você está. Se você tiver um pouquinho para cá, ela vai te dizer, você está aqui. Olha o nível. Tanto assim como assim, né, Daniel? É o nível. Olha o nível que nós estamos, né? Lembra aí sempre desse nível, pessoal. E se pergunta, né, onde eu estou, né? Qual é o nível que eu estou, né? Sempre devemos nos fazer essa pergunta. Tá certo, pessoal? Só complementando o que o João falou, né? No finalzinho do versículo 7, né, ele diz exatamente isso, ó. Vocês são mais rebeldes do que as nações que estão ao seu redor. Veja, você é mais rebelde, você é pior do que essa galera aí, ó. Não andaram nos meus estatutos, não executaram os meus juízos e nem procederam segundo o direito das nações ao seu redor. Ou seja, nem isso fizeram, nem o mínimo fizeram, né? Vamos ter cuidado com isso, sim, é verdade. Valeu, João, valeu, João. E aí, Fernando, como é que foi o seu resumão aí de Ezequiel capítulo 5? Interessante, eu escolhi o versículo 12. Porém, é interessante a gente ver que ele começa no capítulo 5 pedindo a Ezequiel que passasse a navalha no cabelo, cortasse o cabelo e dividisse em 3 partes, né? E aí, cortasse uma espada, trocasse fogo na outra, espalhasse outro, as partes do cabelo. Quando vem aqui o nosso irmão João, o versículo 7, ele lê para a gente aqui onde diz que não andaram nos meus estatutos, não executaram os meus juízos, nem procederam segundo o direito das nações ao redor de vocês, né? Inicia dizendo que são mais rebeldes do que as nações que estão ao seu redor. Então, um povo rebelde, mais rebelde do que as nações que estão ao redor, vem o versículo 12, onde Deus diz que 1/3 parte dessa nação, desses moradores, morrerá de peste e será consumida pela fome dentro de suas muralhas. Outra terça parte cairá a espada nos seus arredores, e a outra terça parte espalharei aos 4 ventos. Então, veja, tudo a gente vê que está interligado. O corte dos cabelos, né? A tristeza do profeta em cortar o cabelo, tudo aquilo, e mais o sentido, o significado, por que separar o cabelo em 3 partes, né? Tocar fogo, cortar de navalha, espalhar. Aí aqui ele traz o significado. Por ser rebelde, né? No versículo 7, vem aqui a destruição do povo, né? Uma parte dos moradores morrerá sem comida, outra parte será morta à espada e outra será espalhada. Conforme João disse, o texto, o estudo que você deu na sexta-feira, né, foi muito esclarecedor.
sobre esse capítulo 5, mas o que me chamou a atenção desses textos todos aqui é que eu fiquei imaginando, fiquei pensando, o profeta, o sofrimento dele, a dor que ele estava sentindo ali, né? Por ser alguém que está tentando levar a mensagem de Deus para pessoas que não querem abrir os olhos, né? E ele ali fazendo todo esse esforço, sabendo que as pessoas não iriam aceitar. Então, a exemplo de Ezequiel, também fico pensando como foi duro para ele cumprir essa missão. Como foi duro ele cumprir essa missão, né? Quer dizer, está cumprindo a missão, né? Cumprindo a missão. Mas como foi dito no capítulo 2, nós lemos no capítulo 2, né? Deus disse a ele, leve a mensagem para quem ouve e para quem não quer ouvir, né? Então, mesmo com esse sofrimento, ele raspou a cabeça, os cabelos, ele fez o que Deus mandou. Aqui, continua, como você bem disse, foi um aviso, né? Você falou anteriormente. Não era mais apenas uma advertência, era um aviso que aquilo ia acontecer. E aqui a gente vê que as 3 partes são divididas, elas são dispersas. Uma morre de fome, a outra a espada e a outra espalhada. E eu vejo aqui o profeta, um trabalho desse, um sofrimento desse, uma disposição dessa, cumprindo a vontade de Deus, desejo como atalaia de levar a mensagem de Deus. Mas como fica o pensamento desse homem? Mas fiz tudo o que eu pude, avisei, mas as pessoas não aceitam. Então o que me chama a atenção nesse texto aqui isso pode acontecer conosco também, né? Pode acontecer conosco. Nós colocarmos toda a nossa energia, toda a nossa disposição para levar a mensagem, para advertir as pessoas, para avisar as pessoas, e pode acontecer delas não aceitarem, delas não ouvirem. E qual é o meu pensamento? Nós não podemos desanimar, devemos continuar firmes, falando, mesmo que uns queiram e que os outros não queiram ouvir. De qualquer forma, continue falando, continue levando a mensagem, continue fazendo a vontade de Deus. Amém, amém. É verdade, Fernando. É isso aí, né? É nosso papel falar, né? Realmente, às vezes, dá uma entristecida, né? Às vezes a gente fica triste, né? Quando a gente vê as pessoas não aceitando, mas, não é nosso papel converter as pessoas, né? É nosso papel somente falar. E eu fico me lembrando, sabe, Fernando, quando eu falo e as pessoas não ouvem, eu fico me lembrando de como eu era, né? Porque eu também não aceitei a palavra de primeira, né? Foram anos, né? A palavra chegando para mim de diversas formas e eu não ouvia também, né? Então, um chegava de um jeito, um chegava de outro jeito, né? Às vezes eu ouvia alguma coisa na televisão e nada, até que finalmente chegou. Então, né, eu sempre fico me lembrando disso, né? Quando eu falo para alguém, quando eu vejo as pessoas não aceitando, eu fico pensando, vai chegar a hora, né? Só precisamos continuar, porque, né, comigo também foi assim. E ainda bem que ninguém desistiu, né? Porque se tivesse desistido de mim, né? Se alguém tivesse desistido na primeira vez que falou comigo, que eu não aceitei, né? Olha aí o que seria de nós, não é verdade? Beleza, pessoal. Olha aí, esse foi nosso resumão dessa primeira leitura aí de Ezequiel, esses primeiros capítulos, tá, pessoal? De Ezequiel, vamos continuar lendo Ezequiel aí durante as próximas semanas e, como a gente sempre fala aqui, continue fazendo sua leitura, tá certo? Para que esse resumão seja só um complemento da sua leitura, não seja a sua leitura, né? Porque, com certeza, a leitura em si é muito mais rica e muito mais completa e a gente aqui vai só, né, trazer esses pontos principais, relembrar para a gente se edificar mais na palavra de Deus, combinado? Vamos agora para a nossa finalização do episódio com aquele momento maravilhoso do poema, né? Com aquele momento, né? Fernando sempre prepara um poema maravilhoso. E antes do poema tem o quê, João? O que é que tem antes do poema? PP! Tem o PP. Então, momentinho só, viu? Beleza. Ok. Então, meu irmão, pega a visão. Você está no resumão. Continue fiel, estudando Ezequiel. Os capítulos com ou sem biscoito serão
48. Diga que ouviu o resumão na escola e receba um descontão de 5% na sua inscrição. Glória a Deus, Daniel. Maravilha. Aê, muito bom. Olha aí, pessoal. O pré-poema de hoje veio caprichado, né? Com um descontão aí na Escola da Bíblia, tá certo? Então, fica ligado, né? Como é que é, João? Independente do biscoito, vai ter 48, né? 48 versículos. Gostei. Fiquei querendo biscoito agora aqui, viu? Muito bom esse PP, como sempre, né? E como sempre também, Fernando traz aí um poema maravilhoso que ele prepara aí com todo carinho, né? Com todo o talento que o Fernando tem para a gente se edificar. Como é que foi aí, Fernando, esse poema? Tô esperando o poema dos irmãos, viu? Tô esperando. Eu quero parar de fazer poema, certo? Olha aí, quer se aposentar, né? Quero... Diz assim o poema de hoje. Aconteça o que acontecer, não desista de falar. Leve a mensagem de Deus, fale em todo lugar. Fale para quem escuta e também para quem não quer escutar. Vá sem receio, sem medo. A mão de Deus está sobre você e Ele vai colocar em sua boca o que você tem para dizer. Mesmo que a missão não seja fácil, a parte mais difícil é Ele quem vai fazer. Quando Deus mandar você falar, não fique calado. Se alguém morrer sem ouvir o que Deus tem para dizer, você será o culpado. Deus é bom e justo. E pelo bem ou pelo mal, todo mundo será recompensado. Mas o que Ele quer é que todo homem alcance a salvação, que ninguém se perca. E Ele confiou a nós essa missão. Aê, muito bom, pessoal. Esses poemas são sempre maravilhosos, pessoal, porque sempre Fernando faz o poema, né, baseado na leitura da semana, né? Lá ele pega aí os textos da leitura e faz a gente relembrar a leitura com esses poemas. Perfeito, Fernando. Não vou deixar você se aposentar não, viu? Mesmo que o pessoal mande aí os poemas, você vai continuar aqui no posto fazendo esses poemas maravilhosos. Gostei. Valeu, Fernando. Valeu, João. Valeu você que ficou com a gente até agora. Que Deus abençoe a semana de vocês. Continuem firme na leitura. Não esqueça de deixar seu like aqui, tá certo? E se inscrever no canal para ajudar a gente. Valeu, pessoal. Valeu, até o próximo Leia a Bíblia Cast. Tchau, tchau.